Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quem é que ouve a nossa pregação? Por que Jesus Cristo nasceu no meio dos judeus? Quem rejeita Jesus Cristo nos dias de hoje? Por que é importante saber que Jesus Cristo suportou dores e aflições? A expiação é válida para quem? Por que foi necessário que houvesse uma expiação? Por que agradou ao Pai Celestial o grande sacrifício expiatório de Jesus Cristo? Quem é a semente de Jesus Cristo que se beneficiará pela sua expiação? Quem são os poderosos que Jesus Cristo repartirá sua herança da vida eterna? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana nós estamos ainda no livro de Isaías. E a designação dessa semana é do capítulo 50 até o capítulo 57. E eu gostaria de pegar algumas partes desse bloco, conforme as outras aulas, né? São muitos capítulos para nós podermos estudar em pouco tempo. Então eu gostaria, e eu já na verdade selecionei 2 capítulos que eu gostaria de abordar hoje, né? Então nessa primeira parte, né, da aula, eu gostaria então de iniciar com o capítulo 53 de Isaías, que é considerado um dos capítulos mais importantes do Velho Testamento, onde o profeta Isaías, ele revela exatamente o que aconteceria com Cristo, né? Quando ele nascesse, a sua vida, o sofrimento, a expiação, e nós vamos ver várias coisas em relação a isso. E nós vamos ver então esse capítulo, na verdade, tem apenas 12 versículos, que nós vamos conseguir abordar nessa primeira parte da aula dessa semana do Vem e Segue. Então eu gostaria de usar o versículo, a partir do versículo 1, onde diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então nós vemos aqui que o capítulo, ou melhor, o versículo 1, ele começa com 2 perguntas, né? Então, se inicia com essas 2 perguntas. A primeira, quem deu crédito à nossa pregação, nos leva a pensar que é um convite, né? Convida o leitor a avaliar se acredita no testemunho dos profetas quanto à missão redentora de Jesus Cristo. Então, é uma pergunta que nós, todas as pessoas que estudam o capítulo 53 de Isaías, devem se perguntar: realmente eu acredito, eu tenho um testemunho pessoal em relação a essa obra maravilhosa, um assombro, como nós falamos na aula anterior, da parte de Cristo? A segunda pergunta é: a quem se manifestou o braço do Senhor? E essa segunda pergunta também nos leva e nos convida a avaliar e a nos lembrar qual foi a última vez que sentimos os efeitos do poder redentor da expiação do Salvador. Então nós precisamos observar várias experiências que nós temos diariamente para podermos observar quando foi a última vez que nós, na verdade, sentimos o efeito da expiação em nossas vidas, né? E isso pode ser observado pelas muitas bênçãos que nós recebemos e a maneira em que o Senhor prepara o nosso caminho. O segundo versículo, nós vamos então ler: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha forma e nem formosura, e olhando nós para ele, nada víamos em sua aparência para que o desejássemos. Então aqui nós vemos que a linguagem que Isaías usa aqui, né? Eu destaquei em cores aqui para nós podermos
aprender. E então nós vamos aprender o seguinte, em vermelho, onde ele diz foi subindo, né? O que significa dizer que Jesus Cristo foi subindo como raiz de uma terra seca? É uma interpretação, né, da expressão terra seca, é que se refere à seca espiritual, ou uma apostasia, né, que nós já sabemos que ocorreu, e que existia nos dias de Jesus Cristo, e que fora gerada pela iniquidade dos líderes judeus e dos seus seguidores. Nós podemos observar, e o livro de Mórmon nos relata, né, talvez nós podemos perguntar por que Cristo nasceu, na época que ele nasceu, no meio daquele povo judeu. E no livro de Mórmon, segundo Nef 10, nós vamos ver a resposta. Que na verdade era o irmão de Nef, né, o Jacó, ele estava ensinando, né, a respeito disso. Então, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte: portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo informou-me que esse seria o seu nome. Então, Jacó está ensinando que ele teve uma revelação pessoal na noite, e o anjo informou para ele que o nome do nosso Salvador seria Cristo. Venha aos judeus, aos que são a parte mais iníqua do mundo, e eles o crucificarão, pois assim deseja nosso Deus. Então faz parte, claro, nós vamos lembrar, eu tenho até um gráfico aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, o plano de salvação. E vamos lembrar que já dentro do plano de salvação, era esperado, era necessário que houvesse uma expiação. Então vamos lembrar dos 3 pilares, né? Criação, queda e expiação. E aqui diz, pois assim deseja nosso Deus, porque iria fazer parte, era necessário. Nós vamos ver um pouco mais adiante. E nenhuma outra nação na terra crucificaria seu Deus. Então aqui Jacó ele está dizendo e revelando que nenhuma outra nação faria o que fizeram com o seu Salvador, ou com Cristo, ou reconheceriam ele como o seu Salvador. No 4, porque caso seus grandes milagres se dessem a outras nações, elas se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Então, se fosse uma outra nação fora dos judeus, eles iriam sentir, eles iriam realmente saber e reconhecer que ele era o Filho de Deus. Encerrando no versículo 5, mas por causa de artimanhas sacerdotais, então lembra que nós falamos, quem não assistiu o vídeo anterior, intitulado, né, artimanhas sacerdotais, ou seja, dos líderes, né, de igrejas e tudo na época de Cristo, né, havia muitas artimanhas. E hoje não é diferente, tem muitas artimanhas, e eu estou explicando lá nos dias de hoje o que representa essas artimanhas sacerdotais. Então olha só, no 5 ele repete isso. Mas por causa de artimanhas sacerdotais, então por causa disso e de iniquidades, os de Jerusalém endurecerão a cerviz contra ele para que seja crucificado. Então aqui diz que o povo ia endurecer a cerviz. A cerviz é essa parte, né, atrás do pescoço, onde diz que eles não iriam reconhecer, se humilhar, iriam se exaltar, né, e achar que eram melhores do que o próprio Cristo. Então nós aprendemos que por causa disso, né, ele então foi crucificado, que era um povo que teria essa capacidade. O presidente Joseph Fielding Smith, ele disse: nada havia em Jesus para chamar a atenção, porque lá Isaías no versículo 2 fala, não tinha forma e nem formosura, não víamos em sua aparência nada, né, para que o desejássemos. E o presidente Joseph Fielding Smith explicou então, na aparência era igual aos outros homens, e assim foi expresso aqui pelo profeta, que ele não tinha boa aparência, nem formosura, isto é, não era tão distinto, tão diferente das outras pessoas, que o povo pudesse reconhecê-lo como Filho de Deus,
aparentava ser um homem mortal. Aos olhos do homem natural, claro, né? Muitos reconheceram o Cristo porque já estavam num nível espiritual elevado. Isso está em Doutrina de Salvação, no livro, né? Que foi, na verdade, compilado pelo Elder Bruce R. McConkie, no volume 1, na página 25. Então, que nós possamos, na verdade, entender a importância da expiação e do ato que Cristo fez por cada um de nós, né? E aí nós vamos ver no versículo 3, e era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Então, essas pessoas que desprezariam o Cristo eram pessoas que não iriam reconhecê-lo como seu, né, Salvador. E claro que isso é uma coisa individual, pessoal, por isso que nós temos que conhecer a Cristo, estudar as Escrituras, viver o Evangelho. E nós vamos então ganhando essa espiritualidade para podermos reconhecê-lo, reconhecer sua obra, né? E o que ele fez por nós. Então aí eu gostaria de fazer essa pergunta: de que maneira Jesus Cristo foi desprezado e rejeitado entre os homens, conforme o versículo 3, durante a vida? Então Jesus Cristo foi rejeitado por seu próprio povo, e que cuspiram e bateram nele, açoitaram-no e zombaram dele quando foi julgado e crucificado. Então nós vemos que muitos acreditaram, muitos na verdade seguiram, foram obedientes, mas a maioria, né, os judeus, aqueles que faziam parte de combinações, né, secretas, porque eles realmente sabiam que não tinham autoridade de Deus para realizar, embora talvez alguns tivessem boa intenção, mas não tinham a autoridade. Então esses foram que açoitaram, zombaram, né, até o momento de tudo estar consumado. O maior ato que Cristo fez por todos nós no mundo inteiro, porque na verdade o ato da expiação, ela é universal, ela é válida tanto para o povo do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, conforme nós vemos em Alma 39, lá no capítulo do livro de Mórmon, diz que a expiação é retroativa. Então, embora foi na época que Cristo, ou que se relata no Novo Testamento, mas ela foi universal, ela é válida também para o povo do Velho Testamento, para aqueles que se arrependem, que aceitam Cristo como seu, na verdade, Salvador e Redentor. Então, essas são as pessoas que zombaram, né? Então Isaías estava dizendo que isso acontecia, ele estava vendo os dias ainda que iam acontecer, conforme é registrado em Mateus, que nós podemos depois estudar melhor, se vocês quiserem. O versículo, então, 4, nós vamos ver que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, cabe aqui essa pergunta: por que é importante saber que o Salvador suportou dores e aflições? O elder, na verdade, Bedner, do Coro dos 12, ele fez uma declaração que amplia um pouco mais nossa visão em relação a essa pergunta. Então, o elder David Bedner, ele disse: não há dor física, tribulação espiritual, angústia da alma ou sofrimento, enfermidade ou fraqueza que enfrentaremos na mortalidade, que o Salvador não vivenciou antes de nós. No momento de fraqueza podemos exclamar: ninguém sabe o que estou passando, ninguém entende, mas o Filho de Deus sabe e entende perfeitamente, porque ele sentiu e suportou os fardos de cada um de nós. E por causa de seu infinito e eterno sacrifício, ele tem perfeita empatia e pode estender para nós o seu braço de misericórdia. Ele pode nos auxiliar, tocar, socorrer, curar e fortalecer. Então isso foi de um discurso da Liahona, está na Liahona, intitulado Carregar seus fardos com
facilidade. Aqueles que quiserem ler o discurso na íntegra, está na Lei Rouanet de maio de 2014. Então, que nós possamos, na verdade, buscar isso para podermos ampliar nossa visão. Por que houve necessidade de haver esse grande sacrifício? Porque teve que ser, na verdade, um sofrimento de uma pessoa por todos, né? E como nós vemos aqui, e eu vou lembrar aqueles que não assistiram os vídeos, alguns vídeos anteriores, onde na 16ª aula eu falei sobre misericórdia e justiça. E eu estou explicando de forma detalhada o que é isso, porque houve necessidade de uma expiação, e fala sobre a misericórdia e a justiça, a balança, né? Exatamente como nós estamos vendo na foto aí. Cristo é tanto a misericórdia quanto a justiça. E existem condições para sermos beneficiados por esse ato da expiação. E nós vamos entender um pouco mais adiante. No versículo, então, 5 e 6 agora, nós vamos ver, então, porém ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma coisa importante nós entendermos que Cristo não tinha pecado nenhum. Todo o sofrimento que ele teve foi por causa dos pecados das pessoas, nossos pecados que estamos no mundo. Então, como eu disse, ele é universal, né? E há apenas uma condição, né? Para que possamos ser, na verdade, beneficiados por esse ato de Cristo por nós. Ele veio para nos resgatar e nos salvar. Ele já pagou o preço total, final. Não tem mais nada para Cristo pagar. Ele já salvou através da expiação, ele garantiu a salvação de todos nós para recebermos a vida eterna. Mas claro, todos nós, na condição que nos arrependermos e aceitarmos Cristo como nosso Salvador. Então, essas pessoas que aceitarem Cristo, se arrependerem, então a justiça vai estar, na verdade, satisfeita, e a misericórdia, então, vai nos abraçar, que é a expiação de Cristo. Agora, a condição é essa, né? Nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, aceitá-lo como nosso Salvador e viver no padrão que o próprio Cristo estabeleceu para podermos ser beneficiados pela expiação. Então nós precisamos entender, no versículo 6, então fala: todos nós como ovelhas andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, porém o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele tomou sobre si os pecados, né? E nos deu a condição: olha, vocês não vão ter que sofrer como eu sofri, então lembra lá, e o então, que é algo que aqui também entra nas escrituras, e a gente sempre, em algumas aulas, já estamos usando esse exemplo, né? O então se nós nos arrependermos, se nós vivermos ou buscarmos fazer o melhor para vivermos os padrões esperados por Cristo, aí então vamos ser beneficiados pela expiação, né? Agora, se as pessoas escolherem não aceitar Cristo como seu Salvador e Redentor, então eles não poderão ser beneficiados pela expiação. A expiação está à disposição de todas as pessoas na face da terra. Qualquer pessoa que desejar pode ser beneficiada pela expiação, qualquer pessoa, mas se cumprir as condições. Então aqui nos explica também sobre o castigo. Um castigo foi fixado para cada transgressão, o pecado que cometemos. Em Alma 42, então eu volto a lembrar a 16ª aula, onde intitulada Misericórdia e Justiça, eu estou explicando e usando a escritura de Alma 34 e Alma 42, detalhadamente, e explicando exatamente isso. Então, para cada condição foi fixado também uma consequência, quer dizer, você faz uma escolha e há uma consequência.
E de acordo com a escolha haverá um castigo ou uma bênção. E aí diz, esse castigo inclui o sentimento de culpa, sofrimento, a infelicidade e o afastamento de Deus. Então, segundo o Nef 9, e é importante nós entendermos isso de forma clara, no capítulo 9, de segundo o Nef 9, a partir do versículo número 7, diz o seguinte, portanto, é necessário que haja uma expiação infinita. Quer dizer, aqui está dizendo, é necessário. O que é uma coisa necessária? Que não tem outro jeito, é necessário que seja feito dessa forma. E olha só que interessante aqui, ó, quando a gente estuda a Escritura, embora aqui está de uma forma explícita, mas nós podemos também usar o se e o então, né, para entendermos aqui. Então aqui diz aqui, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, essa carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe, para não mais levantar. Então aqui está falando em relação que a primeira, né, como diz assim, se esse primeiro julgamento que recaiu sobre o homem, recaiu sobre Adão, né? Então aqui está falando da queda. Por causa da queda, então, lembra do plano? Criação, queda e expiação. Então Deus criou a terra, nos colocou aqui na terra para nos beneficiar, para sermos abençoados. Está aqui o plano de salvação, né? E aí viemos aqui para a terra, Adão e Eva foram os primeiros a habitar a terra e houve a queda. E aí então houve um primeiro julgamento, mas esse julgamento foi de que ainda haveria uma chance de ser resgatado, ou de se arrepender, mas teria que haver uma expiação, por isso que aqui está dizendo, é necessário que haja uma expiação. Então, e se assim não fosse, a carne que iniciou com Adão e Eva deveria apodrecer eternamente e não iríamos existir. Mas diz aqui no 8, ó, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça, né? Que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que saiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo para não mais levantar. E o nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos como pai das mentiras, em miséria como ele mesmo. Assim como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz, e incitou os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda sorte de obras, né, secretas e das trevas. Então, a importância de nós entendermos que houve necessidade da expiação. Do contrário, se não houvesse a expiação, porque, na verdade, Jesus Cristo foi voluntário. Ele disse para o Pai, né? Envia-me a mim. Deixa que eu vou lá e eu vou resgatar, né, os filhos. E se não fosse, né, dessa forma, nós não iríamos ter um corpo de carne e osso, porque o corpo de Adão e Eva iriam apodrecer e não teria gerações. E aí nós nos tornaríamos como o diabo. Por quê? Um terço, lembra lá no plano de salvação, quando nós estávamos aqui na vida pré-mortal, houve uma rebelião, houve uma guerra nos céus. Mas não foi uma guerra literal de armas, mas de palavras, de convencimento, né? E aí então, aqueles que aceitaram o plano de Cristo, então vieram para a terra. Então nós passamos pelo véu, né? E aí houve um nascimento, e aí nós viemos para a terra e ganhamos um corpo. Se isso não acontecesse, nós estaríamos no mesmo estágio que aquele um terço que se rebelou com Deus, e eles nunca vão receber um corpo. Então eles nunca vão ter o privilégio de vir aqui na terra receber o corpo. Tanto Lúcifer como aqueles um terço que acompanhou ele na rebelião. Então esse foi o maior castigo que eles receberam. Então isso é uma evidência para nós que temos um corpo de carne e osso, de que nós aceitamos o plano do Salvador, já desde a pré-existência. E claro que aqui na Terra nós passamos pelo véu, que é o véu do esquecimento, e nós então estamos recebendo orientações através dos profetas,
revelações sobre de como devemos nos comportar, ou seja, Cristo viria, iria pregar o seu evangelho verdadeiro, e aí nós teríamos que obedecer, escolher Ele como nosso Salvador, nos arrepender para podermos ser beneficiados pela expiação, ok? Vamos lembrar que só um detalhe, que tem essas condições que nós vemos na Terra, não é isso? Então veja lá, para nós vivermos pela fé, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então é isso que nós temos que fazer. Então o que nós possamos realmente entender é um plano, né? E nós aceitamos desde a pré-existência, ok? E aí então aqui em 2 Nef nós vimos que é necessário. Aí diz, a afirmação, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Significa que Jesus Cristo sofreu os castigos relativos aos nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados e ter paz. A afirmação, pelas suas pisaduras fomos sarados, significa que, graças ao sofrimento de Jesus Cristo, podemos ser curados das feridas causadas por nossos pecados e superar as consequências da queda de Adão e Eva, inclusive a morte física e espiritual. Então vamos lembrar que nós estamos no mundo em pecado, né? Então nós entramos e nascemos num mundo em pecado. E por isso então que já a queda de Adão e Eva, que de certa forma eles eram os nossos representantes legais aqui na Terra, os primeiros, né? E por causa da queda, então nós estamos no mundo em pecado. Então nós temos que sobrepujar isso. E o Senhor então no plano providenciou a expiação de Cristo, onde ele tomou sobre si todos os pecados do mundo, de forma universal, válido, tanto para o povo do Velho Testamento, Novo Testamento, os que viriam na nossa época, depois de nós, os que virão depois ainda. É universal, ok? E aí então nós podemos, na verdade, sobrepujar tanto a morte física e espiritual. Então o que seria a morte espiritual? É o afastamento, né, definitivo da presença de Deus. Então isso já aconteceu com 1/3, Lúcifer e 1/3 que se rebelou. Eles já morreram espiritualmente, né? E nós então viemos para a Terra, nós vamos morrer fisicamente, porque faz parte do plano, e aí vamos ressuscitar, e aí então vamos ter um julgamento. E aí, se de acordo com o julgamento houver uma pessoa que não preencheu, não se qualificou, não aceitou Cristo como seu Salvador, ele vai morrer espiritualmente. Não que o espírito morre ou é desfeito, mas morrer espiritualmente é ficar de uma forma definitivamente afastado da presença de Deus. Por isso que a expiação veio para nos resgatar, ou nos dar a oportunidade de voltarmos à presença de Deus. Então, por isso que a condição é essa, né? No versículo 5 e 6 ainda, nós vamos, o elder James Faust, ele disse algo. Ele sofreu dores imensas, uma agonia indescritível e uma tortura avassaladora por nós. Seu profundo padecimento no jardim de Getsemane fez com que tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito. Ninguém jamais sofreu algo semelhante ao que ele sofreu. Então o presidente James Faust nos ensinou isso, né? Que ninguém jamais sofreu como ele sofreu. Eu os convido a estudar de uma forma mais assim, né, detalhada e profunda a seção 19, onde o próprio Cristo está dizendo do sofrimento que viria. Ele revelou nos dias, né, atuais, através de Doutrina e Convênios, esse sofrimento. E que mesmo ele sendo Deus, ele suou sangue pelos poros. Então ele disse que aquele que aceitar ele como o Cristo, o Salvador, e ser obediente, procurar viver o Evangelho, se qualificando para ser beneficiado pela expiação, não vai ter que sofrer como ele sofreu. Agora, aquele que não escolher ele como o seu Salvador, vai ter que sofrer como ele sofreu. E a seção 19 mostra um pouco desse, nos dá, né, pelo menos uma visão desse grande sofrimento que ele teve, não só no jardim de Getsemane, mas até tudo ser consumado, né?
Então, que nós possamos entender essa condição, né? Então, do versículo 7 a 11, nós vamos entender algumas coisas aqui importantes. Então, no versículo 7, ele foi oprimido e ele foi afligido, porém, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. Isso mostra o quanto Cristo foi voluntariamente, se entregou para nos, na verdade, salvar. Vamos lembrar que ninguém matou Cristo, ninguém tinha esse poder sobre ele. E nós temos que entender isso, porque se alguém tivesse o poder de matar Cristo, não seria voluntário, porque eles teriam poder sobre ele. Então esse poder ele herdou do Pai, lembra? Então ele nasceu espiritualmente do Pai Celestial e fisicamente de Maria. E por causa disso ele herdou um poder de dar a sua vida e tornar a tomar a sua vida, conforme as Escrituras nos ensinam. E o que é? E o que isso realmente significa? Que ninguém teria poder para matar ele se ele não quisesse. Quantas vezes os apóstolos queriam proteger Cristo e eles disseram, vamos embora, e ele falou assim, ainda não é chegada a minha hora. Então ninguém conseguiria fazer nada. Mas aí já houve um momento da parte da história dos 3 anos de ministério de Cristo, que houve um momento que ele disse, agora é chegada a minha hora. E Cristo sabia o momento que chegou o momento de ele se entregar voluntariamente para nos beneficiar, nos salvar, para proporcionar a oportunidade de voltarmos à presença de Deus e sobrepujarmos a queda de Adão sobre cada um de nós. Ok? Então espero que tenha ficado claro isso. No versículo 8, da opressão e do julgamento foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Então eu estou colocando aqui algumas observações. Esse cortado da terra dos viventes é que ele foi morto, embora ele se entregou voluntariamente, ou ele foi retirado do meio do povo, né? Pela transgressão do meu povo ele foi ferido. O 9, puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico estava na sua morte, ainda que nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. No 10, porém, ao Senhor agradou moê-lo. Moê-lo quer dizer, vamos entender aqui, porque lendo só essa frase, parece que o Pai Celestial, aqui está dizendo o Senhor em letras maiúsculas, quer dizer o Pai Celestial, diz que agradou a ele moer Cristo, ou que houve o sacrifício. Mas na verdade nós temos que entender aqui que agradou o Pai Celestial quando Cristo se ofereceu voluntariamente para nos resgatar através do sacrifício expiatório. Então isso é o que quer dizer, porém, ao Senhor agradou moê-lo. Ou seja, o Pai, o Pai Celestial, porque lembra que o próprio Pai perguntou, a quem enviarei? E Lúcifer se apresentou e Cristo também disse, envia-me a mim e vai ser feita a tua vontade e eu vou na verdade, sacrificar por todos, para que todos tenham a oportunidade de voltar à tua presença. E isso agradou ao Pai Celestial, tanto que o Pai Celestial falou, eu vou enviar o primeiro, que foi Cristo, que se apresentou. E aí Lúcifer, ao invés de ele reconsiderar e falar, bom, realmente, porque quando Lúcifer disse, envia-me a mim, ele disse, eu vou retirar a liberdade de escolha deles e ninguém vai se perder. Todo mundo vai ser obrigado a fazer o que eu vou dizer. E o Pai Celestial então diz, não, isso eu não vou tirar dos meus filhos, eles têm a liberdade de escolha. Como nós sabemos, um homem pode escolher o bem ou o mal. Isso Deus nunca vai tirar de ninguém. E Cristo aceitou isso, e ele disse, seja feita a tua vontade, que eles vão escolher. Mas ainda assim eu sou voluntário para me sacrificar pelos seus filhos. E isso agradou ao Pai Celestial. E, continuando, diz, fazendo-o enfermar quando sua alma se puser por oferta pelo pecado. Verá a sua semente. Então, olha só, vamos observar essa frase. Verá a sua semente, a sua posteridade. Então, quer dizer que depois de Cristo ter feito o sacrifício, ele receberia uma herança do Pai Celestial, que é a vida eterna. E aí ele diz que iria ver a sua posteridade, ou a sua semente, e aí a pergunta é, quem é essa semente?
e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. No 11 diz, o fruto do penoso trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então ele se ofereceu para tomar os pecados sobre si, e isso agradou ao Pai Celestial por ele se oferecer voluntariamente, e quando ele recebeu ou recebe a sua herança, que é a vida eterna, como nós sabemos que é assim hoje, ele vai então dividir isso com a sua semente. Quem é essa semente? É aqueles que aceitarem Cristo como seu Salvador e Redentor. Esses é que vão ser considerados a posteridade ou a semente. Vamos ler um outro artigo aqui para nós podermos entender, não é? Mas antes, até para nós podermos compreender quem são esses valentes poderosos, seria interessante nós estudarmos aqui, eu vou convidá-los a estudar de uma forma mais profunda depois. Nós vamos ler aqui de uma forma rápida, mas em Mosias 15, nós vamos ver aqui o Abinadi, né, ele nos ensinou isso. Então, a partir do versículo 5, diz lá, e assim a carne, tornando-se sujeita ao Espírito, ou filho ao Pai, sendo um Deus, sofre tentações e não cede a elas, mas sujeita-se a ser escarnecido e açoitado e expulso e rejeitado por seu povo. Então, olha só, que foi voluntário. Então, Cristo aceitou isso voluntariamente. No 6, e depois de tudo isso, após haver realizado grandes milagres entre os filhos dos homens, será conduzido, sim, segundo disse Isaías. Olha só, Abinadi está dizendo o que nós estamos estudando em Isaías agora, no capítulo 53. Então ele diz aqui, será conduzido, sim, segundo disse Isaías. Então Abinadi conhecia as escrituras de Isaías, né? E ele disse, olha, conforme Isaías disse, isso vai acontecer. Então vamos lembrar que aqui, esse ponto que nós estamos aqui, nós estamos há 148 anos antes de Cristo nascer. E já tanto Isaías, que na verdade é 700 anos antes de Cristo, quanto foi confirmado nesse tempo, 148 anos antes de Cristo, Abinadi confirmando as palavras de Isaías, dizendo, como a ovelha permanece muda perante seus tosqueadores, também ele não abriu a sua boca. Então, mais uma vez repetindo, né, as palavras de Isaías, ele disse, isso vai acontecer. E olha o versículo número 7. Sim, desse modo será conduzido, Cristo será conduzido, crucificado e morto. A carne sujeitando-se à morte. Então, a parte física, como Cristo morreu e ressuscitou. A vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Então, como nós falamos, quando ele se ofereceu, eis-me aqui, e ele disse, seja feita a tua vontade. Então, ele permitiu que a vontade do Pai fosse absorvida pela sua vontade. Então, aqui nós podemos talvez fazer a pergunta, qual é a diferença da vontade e do dever? Então, muitos pais, né, poderiam ajudar os seus filhos a entender isso. Às vezes, o filho não tem vontade de ir na escola, mas ele tem o dever. Alguém que tem uma responsabilidade, seja ela profissional, eclesiástica, às vezes eu não tenho vontade, mas eu tenho o dever. Então Cristo colocou a sua vontade, né, ou melhor, o seu dever voluntário que ele se propôs, acima da sua vontade pessoal. Por isso que ele permitiu que a sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai. Então esse é um princípio de perseverar até o fim. Nós temos que pensar, eu preciso permitir, por isso que o presidente Nelson ensinou, e nós vamos lembrar quando ele diz, permita que Deus prevaleça. O que isso quer dizer? Que a vontade dele prevaleça sobre a sua pessoal, sua vontade pessoal. Então é permitir que Deus prevaleça. Em outras palavras é isso, o Filho foi o maior exemplo, Cristo foi o maior exemplo disso. Ele permitiu que a vontade dele fosse absorvida pela vontade do Pai. E assim rompe Deus as ligaduras da morte, havendo conquistado a vitória sobre a morte, dando ao Filho
o poder de interceder pelos filhos dos homens. Então, por causa disso, ele teve esse poder sobre nós. Havendo ascendido ao céu, tendo as entranhas cheias de misericórdia, estando cheio de compaixão pelos filhos dos homens, interpondo-se entre eles e a justiça. Então, como é que a expiação, a misericórdia se interpõe com a justiça? Volto a convidá-los a assistir os 2 vídeos da 16ª aula, intitulada Misericórdia e Justiça. E lá eu estou explicando detalhadamente como a misericórdia interpõe-se sobre a justiça. Havendo rompido as ligaduras da morte, tomado sobre si as iniquidades e transgressões dele, havendo-os redimido. E aí diz no final, e satisfeito as exigências da justiça. Claro que a misericórdia não vai burlar, enganar a justiça, mas ela vai, na verdade, satisfazer pelo ato que Cristo já fez. A justiça vai estar realmente satisfeita se uma pessoa se arrepender, aceitou ele como Salvador e ser beneficiado. No 10, e agora vos pergunto, quem declarará a sua geração? Eis que vos digo, quando sua alma servir de oferta pelo pecado, ele verá sua alma, ou sua semente. E que dizeis agora? E quem será a sua semente? Então lembra lá que nós vimos, no versículo número 10, onde ele diz lá em Isaías 53, ele fala, e verá a sua semente. Então quem é essa semente? É a pergunta que está fazendo aqui. Então vamos entender, quem é essa semente? Eis que vos digo que quem tem ouvido as palavras dos profetas. Então ele está dizendo, a semente de Cristo que vai ser beneficiado pela vida eterna através da expiação é quem ouviu os profetas e acreditou e aceitou as palavras dos profetas. E de todos os santos profetas que profetizaram sobre a vinda do Senhor. Digo-vos que todos aqueles que tenham escutado suas palavras e acreditado que o Senhor redimiria o seu povo. E hajam esperado ansiosamente pelo dia da remissão dos seus pecados. Esse hajam é agir, ação, não é só esperar. Vamos lembrar que as escrituras, quando falam na palavra esperança, é do verbo esperançar, ou seja, é você agir para depois esperar. Então aqui ele fala, e eu vos digo, e ele diz, acreditado que o Senhor redimiu o seu povo, e hajam, quer dizer, há uma ação, esperado ansiosamente pelo dia da remissão. E aí esperar isso, depois de tomar a atitude. Eu vos digo que esses são sua semente, ou seja, os herdeiros do reino de Deus. No 12 ele diz, porque estes valentes, são aqueles cujos pecados ele tomou sobre si. Então vamos entender que a expiação está à disposição do mundo todo, de quem quiser. Só que tem a condição, aceitar Cristo como seu Salvador. Então, só vai ser beneficiado pela expiação quem se arrepender, quem aceitar Cristo como seu Salvador. Por isso que ele fala aqui, porque estes são aqueles cujos pecados Cristo, ele tomou sobre si. Esses são aqueles por quem ele morreu, para redimi-los de suas transgressões. E agora não são eles sua semente? Então, depois eu os convido a estudar esse capítulo 15 de Mosias para poder entender de uma forma melhor. Eu gostaria de então encerrar, antes do versículo 12, que é o último, ler rapidamente isso. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus sofreu e foi crucificado pelas transgressões dos homens. Poucos detalhes, porém, são nos dados da própria crucificação. Sabemos, contudo, que nosso Senhor foi pregado à cruz com cravos que lhe traspassaram as mãos e os pés, segundo o método romano, em lugar de ser amarrado apenas com cordas, como era costume. Ao infligir-se tal forma de castigo entre algumas outras nações, a morte por crucificação era ao mesmo tempo a mais demorada e dolorosa de todas as formas de execução. A vítima vivia em tortura crescente, geralmente por muitas horas e às vezes por dias. Os cravos pregados de maneira tão cruel nas mãos e nos pés atravessavam e esmagavam sensíveis nervos e tendões, mas não causavam ferimento mortal. O bem-vindo alívio da morte chegava pela exaustão causada pela dor intensa e ininterrupta e pela inflamação de congestão de certos órgãos, em consequência da postura forçada e antinatural do corpo. O Elder James E. Talmage então explica isso no livro Jesus do Cristo.
Vamos entender que Cristo, então, quando foi crucificado com as mãos, né, na cruz estendida e o corpo todo estendido, existe algo no nosso corpo chamado ácido lático e isso provoca cãibra. Então, quem já teve cãibra sabe o que é. Mas nessa posição que Cristo estava na cruz, o seu corpo todo teve cãibra. Por isso que diz da exaustão, por isso que houve essa exaustão até a morte. E Cristo, até o último momento, ele diz ao Pai, né, que estava tudo consumado, né? Ou seja, tudo foi feito, principalmente o ato da expiação e o que os homens fizeram com ele, ele aceitou também. Mas diz, mas Jesus não sofreu, né, somente na cruz. O sofrimento que lhe permitiu assumir os pecados do mundo, ou como diz Isaías, tomar sobre si nossas enfermidades e nossas dores, começou no jardim de Getsemane. Então, o pior momento foi o sofrimento no jardim de Getsemane. E na cruz ele sofreu, claro, mas lá foi a consumação de tudo. Falando desse sofrimento e martírio, diz o Elder Talmage, disse, a agonia de Cristo no jardim é insondável para a mente finita, tanto em intensidade quanto em causa. De alguma forma, verdadeira e terrivelmente real, ainda que incompreensível para um homem, o Salvador tomou sobre si mesmo a carga dos pecados da humanidade, desde Adão até o final do mundo. Então, essa citação vocês podem encontrar lá no livro Jesus o Cristo, né, para nós podermos entender melhor. E por fim, então, para nós podermos entender e encerrar, o versículo número 12 diz, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então, notem aqui nesse versículo 12, depois de Isaías narrar tudo o que aconteceria, o sofrimento, o sacrifício, o que Jesus Cristo herdaria com isso, como herança, que é a vida eterna, e como ele iria dar essa parte aos poderosos, esse despojo. Nós lemos em Mosias 15, que esses poderosos, que era a semente de Cristo, né? Então nós vamos entender o que Jesus Cristo receberia por realizar a expiação. As palavras parte e despojo se referem à herança da vida eterna, que Jesus Cristo recebeu do Pai Celestial. E com quem Jesus Cristo dividiria essa herança? Com os poderosos, ou seja, os que foram fortes e obedientes aos mandamentos e se aperfeiçoaram por meio da expiação. Aqueles que aceitaram Cristo como Salvador e Redentor e se aperfeiçoaram por causa disso. Doutrina e Comércio 76, que fala dos graus de glória, e esse versículo diz, quem são esses poderosos que herdarão o reino celestial ou a vida eterna? Então, que vocês possam ler aqui. Então, eu espero que possa ter ficado claro esse capítulo número 53, e eu espero que eu possa ter ajudado em seu estudo pessoal também. E até a próxima segunda parte dessa aula do Vem Segue dessa semana. Obrigado e até lá.